Pessoal, então eu vou desenhar nesse painel aqui o resumo, um painel narrativo deste livro. O livro chama O Pote Vazio. Então o que eu já fiz nesse primeiro momento foi separar o texto, né? Eu não usei todo o texto daqui, porque aqui tem 20 páginas, mais de 20 páginas. E tem muito texto, né? Então não daria para usar todo o texto do livro. Então eu fiz um resumo e montei aqui nesse painel em post-its o resumo aonde que vão ficar esses textos. Eles foram já pré-definidos a partir do rascunho que eu tinha feito aqui. Então essa daqui é a marcação do meu rascunho. Esse aqui vai ser a ideia do painel que eu gostei. Então, baseado nesse fluxo, né, de leitura, foi que eu montei aqui a organização dos conteúdos. Então, eu já coloquei eles na posição. Agora, o próximo passo vai ser transferir esse rascunho daqui, que é um rascunho muito básico, né? Ele é muito mais de trazer uma ideia. Então agora eu vou trazer essa ideia pro painel maior, tá? Então agora esse painel eu vou riscar ele com um lápis, vou riscar ele bem clarinho, identificando aqui os desenhos e as caixas dos desenhos, e depois eu vou aperfeiçoando esse desenho até o ponto de eu poder passar a caneta e finalizar com um giz. Eu vou passar pastel para finalizar, pastel seco, tá bom? Então, talvez eu fique muito de costas aqui para vocês, mas depois eu passo isso de forma rápida e vocês vão poder visualizar melhor. Olha pessoal, só para mostrar um pouquinho mais de perto aqui como que ficou. Então eu tenho o painel todinho rabiscado, ele já tá com os textos em post-it no determinado local em que vão entrar os textos, né? E a partir daquele rascunho, lembra desse rascunho que eu fiz? Eu passei um rascunho maior já desenhado diretamente no painel grande. Então eu tenho a primeira cena aqui, aqui provavelmente vai vir o primeiro texto, a segunda cena aqui, com o texto aqui embaixo, um texto aqui em cima. A terceira cena é essa daqui, né, do palácio. Daí tem as crianças em fila recebendo sementes, depois as crianças já com os vasos de flores, tá? Então a quarta cena. Aí depois tem um vaso grandão e a cena em que o imperador fala com o Ping, né, aqui nessa parte superior. E aí por último termina com o imperador saindo do vaso. Vai ter uma porta aqui e a última cena é essa. Então percebam que o rascunho ele já tem a marcação de como vai ser o desenho mais ou menos, mas eu não quero que seja um desenho mega detalhado, super perfeito, não é essa a intenção. Então eu quero muito mais o desenho das formas, do movimento, né, da composição do painel em si, né, com essa brincadeira aqui do começo da história, passando por aqui, depois esse movimento da fila das crianças se tornando a passagem do tempo,
né? E depois esse recurso aqui, ó, de amplificar, né, o tamanho do vaso, porque esse vaso ele vai contar uma história, né? O vaso sozinho ele conta uma história no painel inteiro. Quando a gente bate o olho e vê o painel, a gente vê a primeira coisa é o vaso que dá nome para a história, né? O pote vazio. Então essa cena é uma cena muito importante, né? A cena mais importante que eu quis retratar. Então ela tem esse destaque, ele tem essa desproporcionalidade para criar uma intensidade na mensagem aqui que tem a história, né? Então agora o próximo passo vai ser escrever esse conteúdo, escrever os textos aqui no painel. Já vou começar a passar a limpo e depois eu faço o traço dos desenhos e por último eu passo a cor, faço a colorização, tá bom? Então vamos lá continuar na velocidade do vídeo. Oi pessoal, eu só queria mostrar uma coisa aqui muito importante que aconteceu enquanto eu estava fazendo então a escrita, quando eu estava passando a limpo a escrita do texto, do conteúdo da história, aquela programação que eu havia feito antes, né, tanto no rascunho quanto aqui no thumbnail, esse aqui, tá vendo esse aqui? A partir disso daqui eu montei o painel, fiz os rascunhos, coloquei os post-its com os textos e quando eu comecei a passar limpo os textos, eu percebi que precisava incluir uma cena nova aqui. Então olha só que interessante, por que é muito importante fazer o rascunho, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, essa aqui é a primeira cena, certo? Tava ok, rascunhada e passado a limpo o texto. A segunda cena, ok, também. A terceira cena tem esse complemento aqui, né? Então é aqui a hora que ele chama as crianças, né? Aqui tem a fila das crianças, aqui tem o chamado, o convite, aqui tem a fila das crianças, e aí o tempo passa nessa fila. E depois essa mesma fila já se transforma na próxima cena da primavera, que todas as crianças trouxeram as flores, menos o Ping. E aí, aqui que está a diferença. Eu precisei incluir essa cena aqui. Inclusive, eu vou colocar aqui uma ampulheta, tá? Uma ampulheta, que eu acho que tem muito mais a ver aqui a gente colocar uma ampulheta, certo? Uma ampulheta mostrando o tempo, que Ping percebeu que o tempo passou e nada nasceu. Então, essa cena que eu incluí aqui, ela mudou. Precisei mudar muita coisa, então eu apaguei algumas coisas daqui, apaguei a cena final que ia ser aqui. A cena final continua sendo, vai ser essa daqui. Essa vai ser a cena final. Então essa é a frase final. Tem até um erro de português ali que eu vou precisar arrumar com uma etiqueta. O título do painel veio aqui para baixo. O título antes estava aqui no meio. Então essa foi a grande diferença. O título estava no meio, então pus o título para baixo, usei esse espaço do vaso para colocar o conteúdo e finalizei ali em cima. Então dessa forma melhorou tanto na sequência das cenas, né, o ritmo das cenas, como precisou ser incluída uma parte muito importante aqui que não tinha. Então, aí fez com que o painel ficasse, inclusive, mais organizado. E com o título aqui também acho que ficou legal, ficou mais harmonioso. Enfim, agora eu vou passar limpo os desenhos e já já a gente fala novamente.
Então esse é o painel final. Essas são as cenas. Começa aqui, vai subindo. Depois desce. E depois sobe de novo. Termina aqui em cima.